Olá, é muito bom estar aqui para concluirmos mais um trimestre de lições. Nós estamos finalizando as lições importantes, Tesouros da Verdade, a parte 2. E aqui nós vamos finalizar esse trimestre estudando uma lição de suma importância, os deleites do sábado. Isaías 58, verso 12. E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador de rupturas e restaurador de veredas para morar. Nós vemos aqui então, nós temos aqui a profecia que deve se cumprir com os fiéis dos últimos dias. Os fiéis dos últimos dias, eles restaurarão as veredas antigas, retornarão às veredas antigas, irão restaurar as verdades que foram pisadas a pés, que foram jogadas por terra, inclusive aqui a observância e guarda do sábado, o sétimo dia da semana. Então, a profecia para os fiéis dos últimos dias, restaurar as veredas antigas, as verdades que foram pisadas a pés, E nós, então, devemos viver essas verdades nesses últimos dias, trazendo a todas as gerações, a todas as pessoas, a verdade da palavra de Deus, mostrando como deve realmente ser guardado o sábado, não da forma como muitos pensam, Porque o sábado, um dia sagrado especial, o dia memorial da criação, é um dia, o selo de Deus, que demonstra também a nossa fidelidade ao Senhor. Quando nós guardamos o sábado, nós estamos demonstrando a nossa fidelidade ao Senhor. E aqueles que guardam o sábado, então, estão restaurando as verdades que foram pisadas. Os ministros devem dar instruções cuidadosas sobre a devida observância do sábado. Então, os ministros, os pastores, os líderes devem ensinar, dar instruções em relação à guarda do sábado, a maneira correta de guardar o sábado, conforme a palavra de Deus já nos diz, Porque o sábado, ao final, será uma linha de distinção entre o fiel e o infiel. Deve ser clara e distinta a linha que separa os que têm a marca do reino de Deus dos que portam os sinais do reino da rebelião. O primeiro tópico vem nos falando 6 dias. Os 6 dias, para que servem a letra A, para que servem os 6 dias da semana, e qual a importância disso para a vida do cristão? Êxodo 20, verso 9, 2 Tessalonicenses 3, verso 10. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. E aqui o apóstolo Paulo vem falando, que aquele que não quiser trabalhar, que também não coma. Então, a importância dos 6 dias da semana. Nos 6 dias da semana, de domingo a sexta-feira, nós devemos trabalhar, fazer nossos trabalhos seculares, as nossas obras particulares. Deus nos deu esses dias para desfrutarmos do primeiro dia da semana ao 6º dia da semana. Nós podemos, então, buscar os nossos trabalhos, o nosso próprio interesse, o nosso ganha-pão, os trabalhos seculares de cada um. E isso demonstra a importância do trabalho. Qual a importância disso para a vida do cristão? A importância do trabalho, na vida do cristão. É por meio do trabalho que nós ganhamos nosso pão, é por meio do trabalho que somos sustentados, por meio do trabalho que temos condições de sustentar a nossa família, e é por meio do trabalho também, como consequência do nosso trabalho, os nossos rendimentos, e podemos ajudar outras pessoas que estão em dificuldades também, e assim também poderemos desfrutar das bênçãos materiais aqui deste mundo. A letra B, explique o que é um dia do ponto de vista bíblico e o que devemos ter em mente durante os 6 dias. Gênesis 1, verso 5, Levítico 23, 32, Êxodo 20, verso 8. E chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi tarde e manhã, o primeiro dia. Levítico 23 e 32. Sábado de descanso vos será, então afligireis a vossa alma, aos 9 do mês, à tarde, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado.
Êxodo 20, verso 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Então, irmãos, na forma da palavra de Deus, biblicamente, e a semana da criação nos mostra, né? O dia começa na parte escura e termina na outra parte, né? Parte escura, parte clara. Parte escura, parte clara. Começa no pôr do sol e termina no outro pôr do sol. Então, um dia começa no pôr do sol e termina no outro pôr do sol. Nós vemos aqui como deve ser guardado o sábado também. De um pôr do sol a outro pôr do sol. O pôr do sol da sexta-feira ao pôr do sol do sábado. Assim iniciando um novo dia. Então, no pôr do sol da sexta-feira ao pôr do sol do sábado, é o período sabático que nós devemos estar, então, em comunhão, mais íntima comunhão com Deus do que já estamos durante a semana. Então, nós temos toda a semana para trabalharmos, para dedicarmos às nossas coisas particulares, aos nossos desejos e trabalhos seculares, e durante toda a semana devemos ter em mente também a preparação para o Santo Sábado. Então, desde domingo, do primeiro dia da semana até sexta-feira, nós já devemos estar em mente que já estamos nos preparando para receber o Santo Sábado já, né? No sexto dia, não deixar tudo só para o sexto dia, mas desde o primeiro dia da semana a gente vai já se preparando, organizando as coisas de casa, né? Fazendo algum trabalho, reparos que precisam ser feitos, para que possamos estar descansados, estar, vamos dizer assim, em plena comunhão com Deus no sábado, né? Não fiquemos sobrecarregados, na verdade essa é a palavra, né? E tenhamos um descanso realmente das coisas desse mundo, deixemos as coisas desse mundo de lado, né? Não vamos atropelar as coisas nas horas sagradas, fazendo coisas que deveriam ter sido feitas na semana, né? Então nós devemos ter em mente que nesses 6 dias já deve começar a preparação ao longo da semana. Ao longo da semana devemos ter em vista o sábado, visando preparar-nos para guardá-lo de acordo com o mandamento. Não devemos simplesmente observar o sábado como uma questão formal. Devemos entender sua influência espiritual em todas as transações da vida. Quando lembramos assim do sábado, o que é secular não pode invadir a área espiritual. Não deixaremos para o sábado nenhum dever referente aos 6 dias de trabalho. Durante a semana, nossas energias não ficarão tão esgotadas com o trabalho secular a ponto de estarmos cansados demais para ocupar no serviço divino no dia em que o Senhor descansou e se revigorou. O segundo tópico vem nos falando segredos para a adequada observância do sábado. A letra A. Qual é o nome do dia que antecede o sábado e para que serve Marcos 15, 42, Êxodo 16, 22 e 23. E chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. Então nós devemos entrar nas horas do sábado cozinhando, nós devemos entrar nas horas do sábado lavando roupa, engraxando os sapatos, como deve ser o nosso proceder, né? O dia que antecede o sábado é a sexta-feira, o dia da preparação, é um dia também, né? Que nós devemos finalizar toda a nossa obra secular, limpar a casa, lavar a roupa, se já não tivermos lavado antes, né? Já tudo organizado para termos um encontro especial com Deus no dia especial, que é o dia de sábado, o seu dia especial, o dia da criação, né? Não vamos deixar tudo fazendo desse dia um dia pesado, né? Mas já devemos estar deixando tudo organizado no dia da preparação até a sexta-feira, até o pôr do sol, já devemos deixar tudo preparado, né? Devemos então levar a sério as horas sagradas, né? Então, tudo que precisamos fazer antes do sábado, devemos fazer antes do sábado para não transgredirmos, né? A palavra do Senhor nesse dia especial. Devemos deixar tudo de lado, né? Aquilo que vai nos atrapalhar ter um dia especial com Deus. Redes sociais, livros que não são da palavra de Deus, que não têm influência espiritual. Qualquer coisa que vai me afastar da presença do Senhor, nós devemos também nos afastar disso, né?
Todos os que estão realmente ansiosos para guardar o sábado, conforme o mandamento, não cozinharão nada nas horas sagradas. Deus proibiu os filhos de Israel de assar e cozinhar no sábado. Devemos evitar cozinhar no sábado, mas não é obrigatório ingerir comida fria. No tempo frio, deve-se aquecer a comida preparada no dia anterior. Então, o nosso costume é preparar comida na sexta-feira e no sábado apenas aquecer, né? Não cozinhar comida, né? Fazer coisas em demasia fora da vontade do Senhor, né? Largue todo tipo de trabalho secular do pôr do sol e esconda os jornais profanos, né? Então, todo tipo de trabalho secular que não foi possível terminar na sexta-feira, nós vamos deixar, né, de lado. E aqui falo de jornais profanos, né? Tudo aquilo, notícias ruins, tudo aquilo que nós assistimos na TV, notícias no celular, né? Devemos tirar da nossa presença para buscarmos uma melhor comunhão com o Senhor, né? Então temos aqui a regra de fé e como devemos guardar melhor esse dia, né? Evitarmos toda situação que sobrecarregue, toda situação que deveria ser feita durante a semana, nós devemos também evitar nesse dia e evitar toda e qualquer situação que afaste-nos, né, da presença do Criador, porque esse dia é um dia especial, um dia onde nós buscamos estar mais na presença do Senhor, né? O meu celular tem atrapalhado a minha comunhão com Deus, as redes sociais no dia de sábado têm usado de forma, né, tem me atrapalhado, então precisamos rever essa situação, né? O que me tem atrapalhado de receber o sábado da maneira correta? Estou cozinhando, engraxando tudo nas horas sagradas? Será que isso está correto de acordo com a palavra do Senhor? Na palavra de Deus diz que não, devemos fazer do primeiro ao sexto dia e finalizar no dia da preparação, na sexta-feira, para que não entremos nas horas sagradas, né, transgredindo a palavra do Senhor. A letra B. E se você não conseguir terminar algumas das tarefas no sexto dia? E qual a importância do preparo espiritual? Então, se nós não fizemos durante a semana, vamos ter que deixar, né? Não engraxou o sapato? Vai passar o sábado com um sapato sujo, né? Vamos dizer assim, né? No sábado não é para fazer isso, né? Nós devemos nos habituar a melhorar a cada sábado. Se nesse sábado não fiz, né, eu tenho o dever de procurar que no próximo sábado, na próxima semana, me prepare melhor para o outro sábado, né? Então nós devemos, não tirou a barba, né? Não fez alguns detalhes que deveriam ser feitos. Quando nós fazemos no sábado, nós estamos transgredindo a palavra do Senhor. O correto é nós nos prepararmos durante a semana e criarmos esse hábito, né? De chegarmos nas horas sagradas com tudo preparado, né? Essa é a regra. Então nós temos aqui, se deixarmos tudo para a última hora, como vai ser o sábado, um dia pesado, um dia que nós vamos atropelar as coisas, mas Deus já nos deixou a orientação. Deus é tão maravilhoso que nos deixou a orientação de como devemos guardar o sábado, para que ele seja um dia de deleite na presença do Senhor, né? Então, a cada semana nós podemos melhorar para recebermos o sábado, o dia especial do Senhor, de uma forma melhor, de uma forma mais correta, vamos dizer assim. Então, nesse dia de preparação, nós devemos buscar também a paz com nossos irmãos, né? Com alguém que eu possa ter ferido, buscar a paz com o cônjuge, com os filhos, com a família. Não entrar nesse dia sagrado, né, com ira, com amargura, mas buscar estar na presença do Senhor, nos livrando de todos os maus pensamentos, buscando, né, tirar toda a amargura, malícia, inveja do coração e desentendimento entre os irmãos e entre a família também. Aqui nós estamos falando por alto, né, algumas orientações sobre o sábado, mas nós podemos nos aprofundar em outra lição. De modo negligente, muitos deixam para engraxar os calçados e tirar a barba até depois do início do sábado. Não deveria ser assim. Se alguém não concluir essas tarefas num dia de trabalho, deve respeitar as horas sagradas para Deus, a ponto de deixar a barba por fazer e os calçados esfolados e sujos até o final das horas do sábado. Isso pode ajudar a memória do faltoso
e o fará ter mais cuidado para concluir as tarefas dentro dos 6 dias úteis. Nesse dia, os irmãos devem deixar de lado todas as diferenças entre si, seja na família, seja na igreja. Devem expulsar da alma toda amargura, ira e malícia. Num espírito humilde, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Então, o pai de família deve reunir sua família, pedir perdão, né, por alguma situação que aconteceu. Alguma situação que aconteceu na igreja, liga para o irmão com antecedência, vai falar com o irmão, para que possamos estar no dia do Senhor em perfeita harmonia, tanto espiritualmente e fisicamente aqui, né? Vivendo conforme a palavra do Senhor. E assim nós nos deleitaremos nesse dia, né? Do jeito correto. A letra C. Letra 2, segundo tópico, letra C. Que importância a limpeza tem na preparação para o sábado e nos locais de culto? Então o Senhor, no tempo de Moisés, deu orientações. Olha, nesse dia vocês devem se apresentar com vestes limpas, né? Santificados. Deus se importa muito com a limpeza, né? Então a nossa igreja já deve ser, o templo já deve ser limpo antes do sábado, né? Fazer tudo organizado, a nossa casa, as nossas melhores roupas nós devemos separar para usar no dia do sábado, né? Usar uma roupa especial de culto, para estar na casa do Senhor. E Deus se importa então com esses detalhes também, com a limpeza. É importante a higiene, né? E a limpeza para o Senhor, tanto na vida física como na vida espiritual. Uma limpeza de coração, de espírito, né? E fisicamente também o ambiente onde nós estamos, a nossa casa, a igreja, e buscarmos, né, usar a melhor roupa para estar no culto especial do sábado, né, para estar na presença do Senhor, porque nós estamos num dia especial, no seu dia especial, né? Todos devem ter uma roupa especial. Sobre a importância da limpeza, você pode ler e da preparação, Êxodo 19, verso 10 e 11, Êxodo 30, 18 a 20. Todos devem ter uma roupa especial para usar quando comparecerem ao serviço na casa de Deus aos sábados. Embora não devamos nos conformar às modas mundanas, não devemos ser indiferentes para com nossa aparência exterior. Então está, né? Bem apresentável. Devemos andar limpos e elegantes, mas sem adornos, sem coisas desnecessárias, né? Os filhos de Deus devem ser puros tanto por dentro quanto por fora. O terceiro tópico vem nos falando do trabalho secular. Será que nós devemos deixar coisas da semana para fazer no sábado? A letra A, o que revela a natureza solene das ordens de Deus quanto à guarda do sábado, Êxodo 31, 14, Neemias 13, 15 a 18. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós, aquele que profanar certamente morrerá. Naqueles dias, em Judá, os que pisavam lagares ao sábado e traziam feixes que carregavam sobre os jumentos, como também vinhos, uvas e figos, toda casta de cargas de trabalho, traziam a Jerusalém no dia de sábado, e protestei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. Porventura não fizeram vossos pais assim, nosso Deus não trouxe a todo Israel este mal, e sobre esta cidade, e vós ainda mais acrescentais o ardor da sua ira sobre Israel, profanando o sábado. Então, irmãos, o sábado é um dia solene, é um dia que nós devemos, então, né? É um dia santo separado ao Senhor, é o dízimo, né, da semana. Nós temos 6 dias para fazermos a nossa parte, fazermos tudo que é para nós, né? Nosso lado secular, nosso lado particular. Agora, as horas sagradas, são santas ao Senhor. E aqui nós vemos, né, o sábado um dia especial. Aquele que não observa o sábado, a sua desobediência trará consequências. No passado trazia consequências e hoje também traz consequências. Muitas vezes a pessoa que não guardava o sábado no passado, muitas morriam imediatamente, né? Era Deus mostrando a solenidade, né, do sábado e as consequências espirituais e físicas, né? O desobediente morrerá.
porque o desobediente não será salvo para os nossos dias, né? E nós, então, devemos, assim também como Neemias, propagar, né? Fazer uma reforma aqui, voltar às veredas antigas e praticar a guarda do sábado. Neemias mostrou o que o povo estava fazendo, né? Carregando cargas no dia de sábado, fazendo trabalhos, né? Que não condiziam com o trabalho de sábado e assim transgredindo a palavra do Senhor. Então Neemias chamou o povo ao arrependimento, chamou o povo à conversão, porque estavam fazendo seu trabalho secular nas horas do sábado. E os fiéis, então, né, foram abençoados pelo Senhor. E nós, como nós estamos hoje, estamos invertendo as coisas, fazendo as coisas que devem ser feitas nos 6 dias da semana, no 7º dia. Devemos, então, analisar porque esse dia é solene, é um dia sagrado, né? É um dia que nós devemos, então, honrar ao Senhor mais e mais. A letra B, e quanto a carregar peso e fazer viagens desnecessárias, né? Devemos trabalhar nesse dia, ficar carregando coisas, mudanças, situações desnecessárias. Nós poderíamos fazer uma mudança durante a semana e não fizemos. Nós deveríamos fazer tal trabalho, limpar a casa durante a semana e não fizemos. Deveríamos fazer uma viagem que poderia ser feita durante a semana e não fizemos. Tudo isso é transgressão da palavra do Senhor, né? Assim diz o Senhor, Jeremias 17, 21 e 22. Guardai a vossa alma e não tragais cargas no dia do Senhor, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém, nem tirais cargas das vossas casas no dia de sábado, nem lanceis, nem façais alguma obra, antes santificai o dia de sábado, como eu ordenei a vossos pais. Então, coisas desnecessárias, né? Não é uma situação de doença, uma pessoa que está doente, uma situação de perigo, então nós devemos deixar, né? Por exemplo, uma viagem, viajar no sábado, tirar férias para, né? Uma viagem no sábado é uma viagem necessária, uma questão mesmo necessária? Se não é, nós não devemos fazer, né? Deveríamos ter feito durante a semana. Se queremos a bênção prometida aos obedientes, devemos observar o sábado com mais rigor. Temo que muitas vezes tenhamos viajado nesse dia quando isso poderia ter sido evitado. Então devemos ser mais cautelosos ao viajar nesses dias, né? Vou, né, de qualquer jeito para qualquer lugar. Não. Devemos reservar a passagem e tomar todas as providências necessárias em qualquer outro dia da semana. Se for preciso viajar nesse dia, né, em última situação, vamos dizer assim, devemos reservar a passagem durante a semana, né? E todas as situações que envolvam essa viagem devem ser feitas durante a semana, né? Com antecedência. Devemos reservar a passagem a tomar todas as providências necessárias e tomar todas as providências necessárias em qualquer outro dia da semana. Ao iniciar uma viagem, devemos fazer o máximo de esforço para planejar a chegada, visando estar no destino antes do sábado. Então, são situações que devemos ser cautelosos, né, para não transgredirmos os mandamentos do Senhor, estarmos atentos aos mínimos detalhes também. A letra C, e quanto às nossas palavras e pensamentos? No sábado, irmão, como estão nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações diante de Deus? Estamos planejando os nossos próprios projetos, coisas que deveriam ter sido feitas durante a semana. Estamos fazendo planos, criando situações, planejando. As nossas conversações estão honrando a Deus, né? Isaías 58, 13, também é promessa, né, para o fiel. Se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua própria vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e se o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando as tuas próprias palavras. Então vemos aqui como deve ser a nossa conduta no sábado. Devemos nos voltar inteiramente ao Senhor, um dia de buscarmos aperfeiçoar a nossa vida espiritual no Senhor, meditando na sua palavra, tirando tempo para
visitar os necessitados, fazendo a obra de caridade e levando a palavra a outras pessoas, estudando a palavra do Senhor para nos alimentar mais e mais. Deus não apenas exige que nos abstenhamos do trabalho físico no sábado, mas também que disciplinemos a mente para meditar e a pensar em temas sagrados. Na prática, transgredimos o quarto mandamento quando falamos sobre questões mundanas ou nos envolvemos em conversas levianas e fúteis. Falar sobre qualquer assunto ou sobre tudo que possa vir à mente é o mesmo que falar nossas próprias palavras. Todo desvio do direito nos leva à escravidão e à condenação. O quarto tópico vem nos falando nosso misericordioso Criador. A letra A, qual é a importância da adoração no dia de sábado? O que está associado a ela? Levítico 23, 3, Atos 15, 21, Lucas 4, 16. 6 dias de obra se fará, mas ao sétimo dia será o sábado do descanso. Mas o sétimo dia será o sábado de descanso, santa convocação. Nenhuma obra fareis, sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. Atos 15, 21, porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem pregue, e a cada sábado é lido nas sinagogas. Lucas 4, 16, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ali. Então nós vemos aqui a santa convocação, né? A importância de estarmos em união nesse dia, a importância da adoração do Senhor. Todo o povo era convocado a estar na presença do Senhor. E esse era o costume dos apóstolos, esse era o costume de Cristo, seguir a palavra do Senhor, seguir a Bíblia Sagrada, né? E nós, quando nós adoramos a Deus no dia de sábado, nós estamos reconhecendo que Deus é o Criador de todas as coisas. Por isso é importante adorarmos ao Senhor todos os dias, principalmente no sábado, porque é o dia memorial da criação, né? O reconhecemos como verdadeiro Criador, o honramos, lembrando do dia memorial da criação. A igreja do passado praticava a palavra de Deus assim, e a igreja hoje deve restaurar as veredas antigas, né? E a consequência que está associada à adoração no dia do sábado são as bênçãos que nós iremos receber ao guardarmos a lei de Deus, ao praticarmos a lei de Deus na nossa vida. O cristão, então, ele vai crescendo espiritualmente, né? Na presença do Senhor. O cristão é abençoado. A letra B, em que devemos estar envolvidos, especialmente agora. Por quê? Hebreus 10, 24, 25. Nós não devemos deixar, irmãos, como é costume de alguns, como Paulo está falando, a congregação. Devemos estar a cada dia unidos, ainda mais sabendo que nós estamos nos últimos dias, né? Ainda mais que você vê que está aproximando aquele dia. Então nós devemos estar em comunhão com o Senhor, em comunhão com os irmãos, indo à igreja, participando dos cultos. Se há alguma impossibilidade, assistir online, né? Mas não tendo nenhuma impossibilidade, o correto é estar presencialmente na casa do Senhor. Aqueles que não sentem a necessidade de ir à reunião dos santos, com preciosa certeza de que o Senhor virá ao seu encontro, revelam um grau de leviandade com que valorizam o auxílio de Deus, o auxílio que Deus lhe concedeu. Então, é ingratidão quando nós deixamos de frequentar a casa do Senhor, quando nós deixamos de estar em união, né? Nossa espiritualidade vai descendo mais e mais, pois devemos estar em comunhão com Deus, buscando forças, e também com os irmãos, nos alegrando, nos ajudando mutuamente. Esse é o dever de todo cristão. A letra C. Aliviar os que sofrem é considerado atividade secular ou está de acordo com a adoração? Então, irmãos, nós precisamos entender como se deve guardar o sábado. Cristo veio para mostrar como se deve guardar a lei de Deus do jeito correto, né? Por quê? Porque os líderes judeus haviam estabelecido tantas regras e tradições em cima da lei de Deus que estavam, então, atrapalhando, né? Estavam invertendo as situações. Então, Jesus, ele veio fazer obras, né? E ele fez obras de caridade no sábado, fez o bem. A Bíblia diz que Jesus fazia o bem aos sábados, aliviava a dor do oprimido, ajudava os que sofriam, auxiliava os pobres, curava, né, as pessoas doentes. E é esse tipo de trabalho que
nós devemos fazer também hoje, né? Um trabalho que agrega a nossa vida espiritual. Então nós devemos realizar no dia do Senhor, seguindo o exemplo de Cristo, dos apóstolos, um trabalho de misericórdia, um trabalho, né, de salvar vidas. Jesus curava, Jesus libertava no sábado, Jesus auxiliava os pobres, os necessitados, as viúvas, todos aqueles que precisavam do seu auxílio, Jesus então fazia, e essa obra é espiritual. Sempre haverá deveres que precisamos cumprir no sábado, visando aliviar a humanidade sofredora. Isso está certo de acordo com a lei daquele que diz: misericórdia quero e não sacrifício. Porém, corremos o risco de nos descuidarmos nesse ponto de fazer o sábado, o que não é categoricamente essencial à observância desse dia. Então, aquilo que nós devemos fazer nos 6 dias, nós devemos fazer. E precisamos também ter a misericórdia, né, com as pessoas nesse dia. Caiu a ovelha do teu irmão, disse Jesus, né? Qual dentre vós, um homem que tendo uma ovelha, se cair no sábado numa cova, não lançará a mão dela? Pois quanto vale mais um homem do que uma ovelha? Então nós devemos ter atos de misericórdia. Uma pessoa está doente, podemos ir lá fazer a compra, né, para o remédio, para ajudar algo que aconteceu de última hora. Agora, se nós tivermos a oportunidade de ajudar essa pessoa que estava doente durante toda a semana, né, e só no sábado que nós fomos... Então nós devemos tomar cuidado também, né? Mas devemos fazer o bem aos sábados, né? Chega uma pessoa de última hora doente, alguma situação, nós devemos então correr e fazer a nossa parte, curar os enfermos, buscar dar alívio, ajudar quem está em estado de necessidade. Tudo isso é obra de misericórdia e nós estamos fazendo o que é correto, pregar a palavra do Senhor, dar uma palavra de auxílio, uma palavra de conforto, né? E por que Jesus escolheu curar no sábado? João 5, de 5 a 9, nós temos aqui o exemplo daquele homem paralítico que estava há 38 anos à beira do tanque de Betesda, né? Jesus falou assim: olha, toma a tua cama, leve com você e ande agora, né? Os líderes judeus não gostaram. Olha, ele está fazendo coisas no sábado que não deveria fazer. É porque os líderes judeus, irmãos, eles tinham colocado tantas regras em cima do sábado. Ela não pode nem andar tantos passos, não pode falar, não pode ir em tal lugar. Então, eles colocaram um fardo pesado sobre o sábado, né? Coisas que não deveriam acontecer. Desvirtuaram a forma correta de guardar o sábado. Então, Cristo veio e mostrou para eles o jeito correto de guardar o sábado. É lícito fazer o bem aos sábados. Curar os enfermos, ajudar os necessitados, pregar a palavra do Senhor, né? Então, Jesus sabia que os líderes judeus, eles haviam colocado, né, haviam feito uma inversão de valores aqui em relação à guarda do sábado. Não pode isso, não pode aquilo, não pode ir até tantos metros, né? Então, coisas assim da cabeça deles, né? Tradições humanas acima da lei de Deus. Então, Cristo veio mostrar realmente como se deve guardar o sábado e nós devemos seguir o seu exemplo. Jesus veio para libertar o sábado daquelas pesadas exigências que o tornaram uma maldição ao invés de uma bênção. Por isso escolheu o sábado para realizar aquela cura no tanque de Betesda. Poderia ter curado o enfermo em qualquer outro dia da semana, ou poderia simplesmente tê-lo curado sem lhe pedir para carregar a própria cama. Mas isso não lhe daria a oportunidade que desejava. Havia um sábio propósito embutido em cada ato da vida de Cristo na terra. Tudo o que ele fazia era importante em si mesmo, e no ensino que o próprio ato transmitia. Entre os aflitos no tanque, escolheu o pior caso para exercer seu poder de cura e ordenou que o homem carregasse a própria cama pela cidade, a fim de divulgar a grande obra que havia ocorrido com ele. Isso levantaria o debate quanto ao que era lícito fazer no sábado, e abriria caminho para ele denunciar as restrições dos judeus em relação ao dia do Senhor, e de declarar nula as tradições deles. Então, qualquer tradição que está acima da lei de Deus, ela é nula. Devemos guardar o sábado e a palavra do Senhor conforme Cristo nos ordenou. O quinto tópico, lições da natureza. A letra A, explique outro aspecto vital da guarda do sábado. Êxodo 20, verso 11, Romanos 1, verso 20, Atos 16, verso 13. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou, portanto abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como a sua divindade,
se entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas. Atos 16, 13. No dia de sábado, saímos para fora das portas, para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falávamos às mulheres que ali se ajuntaram. Então, irmãos, nós vemos aqui o exemplo da igreja primitiva, o exemplo do próprio Cristo, do próprio Deus, guardou a sua própria palavra lá na criação, desde a criação. Então, nós devemos tirar tempo no sábado, né, para entrar em contato com a natureza. Não ficar só nas reuniões da igreja fechado, né, mas sairmos perante a natureza para observarmos o poder criador de Deus, as obras da criação, para, né, apreciarmos as obras da criação, ensinar lições da natureza para os filhos, os pequeninos, ensinar, dar lições para eles da natureza, do poder de Deus, do amor de Deus para com o ser humano. Sair com um grupo de irmãos para orar na natureza, né? Ensinar pessoas, né? Leva um grupo de pessoas que estão estudando a palavra do Senhor para um bosque e ali vamos tirar lições da própria natureza também para o estudo bíblico que está sendo feito. Então os pais devem também levar a sua família para a natureza, né? Estar ali lembrando das obras da criação, imaginando como Deus fez todas essas coisas belas que estão ao nosso dispor, né? Então é importante na guarda do sábado também estarmos em contato com a natureza, apreciando as obras das mãos do Criador, o seu poder, relembrando do que ele fez e o que ele faz por cada um de nós. A escola sabatina e a reunião de adoração ocupam apenas parte do sábado. Geralmente pela manhã nós fazemos isso. O tempo restante para a família pode se tornar o período mais sagrado e precioso de todas as horas do sábado. Os pais devem passar grande parte do tempo com os filhos. Em muitas famílias, as crianças mais novas ficam por conta própria, para se entreterem da melhor forma possível. Deixadas sozinhas, logo ficam inquietas e começam a brincar ou a se envolver em algum tipo de travessura. Assim, o sábado não tem qualquer significado solene para elas. Pais, se o tempo estiver agradável, passeiem com os filhos por campos e bosques, em meio às belas cenas da natureza, contemplem. Contem-lhes os motivos porque Deus instituiu o sábado. Descrevam a grande obra da criação divina. Diga-lhes que a terra era santa e bela quando saiu das mãos do Senhor. Cada flor, cada arbusto e árvore respondia ao propósito do seu Criador. Tudo que a vista alcançava era adorável e preenchia a mente com pensamentos sobre o amor de Deus. Cada som era música em harmonia com a voz de Deus. Demonstrem que foi o pecado que estragou a obra perfeita de Deus. Espinhos e cardos, tristezas, dor e morte são resultado da desobediência a Deus. Peçam-lhes que vejam como a terra, mesmo manchada pela maldição do pecado, ainda revelam a bondade divina. Então, o sábado deve ser dedicado para esse tempo com a família, com os irmãos, com os filhos, né? Para ensinar lições da natureza que se aplicam, né, na palavra do Senhor. E aqui nós podemos encontrar o caminho também da salvação, o plano da salvação, por que Jesus precisou vir morrer, né? Relatem o caminho da salvação, repitam a doce história de Belém, apresentem Jesus como uma criança obediente aos seus pais, como jovem fiel e trabalhador que ajudava a manter a família. Assim vocês podem ensiná-las que o Salvador conhece as provas, perplexidades, tentações e esperanças e alegrias dos jovens e que pode lhes dar simpatia e ajuda. Queridos irmãos, estimados amigos, irmãs, nós agradecemos a Deus por mais um trimestre que nós finalizamos dessas lições de suma importância para o nosso enlevo espiritual. Que a graça de Jesus, o seu Santo Espírito, possa nos conduzir, nos dando entendimento da sua palavra.